Versão audiodescrição do terceiro Festival Solos do Pará, realizado no Auditório Maestro Wilson Fonseca, na Universidade Federal Oeste do Pará, Campus Rondon, Santarém, Pará. O espetáculo é Curupirá, das coletivas Xoxós de Belém do Pará. O espetáculo é interpretado pela atriz Andréa Flores. No cenário, há uma escada articulada no formato de um retangular. Nessa escada há uma rede atada. Há também diversos objetos indígenas pendurados, como paneiro, cocar, apito bico de pato, flauta, pã de madeira, diversos instrumentos indígenas. Há também canecos de alumínio amarrados em um fio, uma saia de barbantes, sandálias amontoados ao lado da escada e alguns animais feitos em madeira. Andréa Flores está vestida com um top de fios e uma tanga, também de fios. Cabelos encaracolados, pretos e soltos. Ela tem uma estatura mediana, cor clara. Está descalça, sendo que seus pés e suas mãos estão pintados de preto. Senhoras e senhores, uma ótima noite. Ué, gente. Vamos de novo. Senhoras e senhores, boa noite. Agora sim, ó, interage, viu? É legal. É com grande alegria que o Bampará apresenta a terceira edição do Festival Solos do Pará, uma realização da Associação Artístico-Cultural Olho d'Água, o Grupo Olho d'Água. Vamos acompanhar aqui no telão 2 vídeos que muitos de vocês já conhecem dos nossos patrocinadores e parceiros. Quanto vale cuidar da maior riqueza do mundo? A Amazônia. Somos o banco que investe nas pessoas daqui, que acredita nos sonhos delas com crédito rural e urbano. O banco que sabe que a força e a riqueza da região estão no coletivo, nas mãos de quem cultiva, na coragem de quem empreende, na visão de quem inova e na intenção de quem olha para o futuro, sempre valorizando e respeitando nossas raízes, nossa floresta. Somos especialistas em gerar renda, promover inclusão e impulsionar o desenvolvimento local. Banco da Amazônia. Sonhar, mover, impactar. Governo Federal. Comecei como cliente do Bampará, ainda adolescente, aos 18 anos, no meu primeiro emprego. Aí já se vão mais de 50 anos. Eu acho importante ficar no Bampará, porque o Bampará gera riqueza para o Estado. Eu me sinto grata ao Estado e acho que eu tenho esse dever de continuar no Bampará. Além das vantagens que o Bampará oferece, né? Precisa de um dinheirinho, o juro é menor, e assim vai. E estou até hoje, que sempre fui bem tratada, não tenho o que reclamar do Banco do Estado do Pará. É o valor sentimental, porque foi meu primeiro emprego, minha primeira conta bancária, eu escolhi o Bampará e escolheria sempre. Estou satisfeita, não troco. Estou no banco há 41 anos. Fui analista da IM, depois fui auditor, fui gerente de controladoria, fiz vários cursos fora do estado, né? Aqui no estado, fiz 2 pós-graduações. Eu escolhi o Bampará e, se pudesse, escolheria novamente, com certeza. É uma empresa familiar, né? Uma empresa muito boa que eu tenho na minha vida, eu agradeço ao banco. Não foi eu que escolhi o Bampará, foi ele que me escolheu. E o Bampará foi o primeiro banco que chegou na minha cidade, assim, e que vai ajudar, né, o nosso povo, o povo de Aveiro, o povo das comunidades, todos das comunidades estão aproveitando bastante. E se ele me escolhesse, eu ia escolher ele do mesmo jeito.
Uma salva de palmas aí para os nossos parceiros, patrocinadores da terceira edição do Festival Solos do Pará. Esse evento conta com um patrocínio especial do Banpará, do Banco da Amazônia, Governo Federal, além do apoio cultural da Inove Mídias, Barrudada da Tropical Hotel, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Santarém, Grupo Irupari de Teatro e Tapajós Cervejaria, com a parceria institucional da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. Quero agradecer a presença de Mohamed Flecha, servidor da Secretaria Municipal de Cultura, que é uma das parceiras deste evento, muito obrigado, e também do ex-reitor da UFOPA, Hugo Diniz, muito obrigado pela presença. Estamos também em transmissão ao vivo pelo YouTube e redes sociais do Grupo Olho d'Água, levando o festival para todo o Brasil, com tradução simultânea em Libras e posterior audiodescrição. A terceira edição do Festival Solos do Pará é uma mostra regional dedicada ao teatro em sua forma mais essencial, os solos, monólogos teatrais, inéditos ou não, com duração entre 40 e 90 minutos, voltados tanto para o público adulto quanto o público infanto-juvenil. Todos os espetáculos aqui apresentados foram especialmente convidados e aceitaram com generosidade o convite para abrilhantar esta edição. Esta é a nossa última noite de espetáculos. Foram 5 dias anteriores e passaram por este palco espetáculos solos de diversas temáticas e territórios da região norte do Brasil. Na primeira noite, recebemos o espetáculo Suindara, da companhia Trecos Imundos, de Macapá. Uma salva de palmas. Na segunda noite, o Sarau do Felpudo deu ar da sua graça, mostrando o talento para o público que estava presente. Na terceira noite, Exagero Total de Jorge Pisa, do Grupo Faces, aqui de Santarém. Na quarta noite, recebemos o espetáculo Rala Palhaço, da coletiva Xoxós, com Andréa Flores, e tudo isso numa noite muito especial. E na quinta noite, acontece, com estética stand-up comedy, o espetáculo de Enzo Gabriel, da Flor de Jambu Produções. E nesta noite de encerramento, temos a honra de receber novamente a atriz, professora doutora Andréa Flores, da Coletivas Xoxós, com o espetáculo Curupirá. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse espetáculo. É preciso curupirar o mundo e ainda haverá um dia em que o mundo curupirá. Em Curupirá, a performer Andréa Flores leva à cena um ato de traquinagem entre comicidades das Amazônias, de Floresta Profunda, procurando capturar o que ocorre com a atriz em sua jornada em busca por comicidade entre povos indígenas amazônicos. Camadas sobre camadas de transformação, memórias, histórias, bichos e seres da floresta. Em Curupirá, não há espectadores, mas há participantes, presenças que são convidadas a também deixar-se retorcer pela floresta e pelos risos que dali emanam. Curupirá é uma escritura de vida silenciada, negada e, por isso mesmo, gritada em cena. Senhoras e senhores, recebam Curupirá. Antes, há muito tempo, Macunaímã era apenas uma criança. Mesmo assim, ele tinha filhos.
Macunaímã passava o dia brincando com os filhos nas terras de Macunaímã, que todos reconheciam como suas. Um dia, Macunaímã subiu numa árvore para se esconder e de lá avistou homens cor de poeira que se aproximavam. Vem mais gente para brincar! Mas os homens cor de poeira não vieram brincar. Os homens cor de poeira vieram roubar, destruir e matar os filhos e as terras de Macunaímã. Macunaímã ficou muito triste. Subiu no alto de um monte e lá caiu em um sono de melancolia para sempre. Dos seus filhos, aqueles que sobreviveram fugidos ou escondidos, alguns conseguiram ter filhos e filhos e filhos e passaram a brigar pelas terras de Macunaímã. Os netos de Macunaímã tinham saudade do avô que nunca haviam conhecido. Um dia, resolveram cantar e dançar, batendo com força os pés no chão, enquanto gritavam: Macunaímã, vem brincar! Macunaímã, vem brincar! Macunaímã, vem brincar! Ela levanta-se. Vira-se para o público e sai correndo de trás da escada para a frente e abre os braços. Vai para trás da escada, anda agachada ao seu redor. Tira um cocar, abre-o e coloca em cima da escada. Pega a flauta pan e toca. Pupingari niki nakuta, pupingari niteretai, na sepastinai kapude, iafanea, io de gamana tapatsnaka tapakita, fuke neatsia, ia de panchika, nakapatsnai, hana kita, pune kandepa, dukanda mashensi. Oh, Tiago. Ia faena. Ainda que não peguei. Eu me disse, Hanega, me dá quem sabe, e anda, o tsundaba. Mas se tá pegando errado, Prende a flauta em seu queixo e ao seu cabelo. Começa a subir na escada até sentar-se. Coloca o cocar sobre seus ombros e segura-o em cada ponta, de braços abertos, formando as asas. O índio sapo tinha uma esposa e ele morava no tronco de uma árvore. Ali mesmo ele fazia cocô.
e dava para ela comer, dizendo que era mel. Um dia ela foi embora, porque tem um dia que a gente cansa, né? Mas ele não aprendeu e continuou tirando graça com outros bichos. Foi. Ele enrolou um sapo, um outro sapo, em folha de bananeira e deu para eles comerem, dizendo que era uma anta. Era inimigo dele, mas os bichos não gostaram, não. Eles foram atrás e mataram o sapo. Foi. Retira a flauta de sua boca. Quem matou foi a coruja. É que ela queria a esposa do sapo. Mas a esposa do sapo não quis ela, não. Pula da escada. Ela disse que a coruja era magra demais e que ela não tinha bunda. Foi. Enrola o cocá em sua cintura. Ele subiu no alto daquela árvore e de lá não desceu mais. Ai, a mulher foi atrás dele. Ela dizia: desce, desce, vem buscar tua comida. Ele não desceu. Ficou lá até hoje. É por isso que a coruja canta triste. É porque ela não tem bunda, né? E porque tem um dia que a gente deprime. Deixa o cocá no palco e em seguida desamarra a flauta, deixando-a ao lado do cocá. Pega a saia. Veste-a. Gira, dança e vai para trás da escada, andando agachada. Parece um braço de cota! Vai para a frente da escada. Aranha cabeluda! Volta e repete. Rabo de macaco! Buraco fundo!
mato! Lisa e fedida! Tinha um que chamavam Pinto Panema, porque não fazia filho, não. Sai daí. Aí, aqui. China. Retira a saia, agacha e começa a gesticular lavando-a com a mão e depois joga-a para o lado. Levanta, pega o paneiro, segura-o na mão. E até porque dá para ir até porque ora que é que da manhã da passada bodo nossa parte e aí o eu que Coloca a sua cabeça dentro do paneiro. Pega a onça, coloca no meio das suas pernas e pega uma bolsa de palha, pendura em seu pescoço e anda, sempre se impulsionando para frente. A mulher, quando tá de filhinho novo, não é para sair da maloca, não. Ela tem que ficar lá. Mas aí ela saía, ela dizia que ia mijar no mato. Aí, quando ela chegava lá, ela gritava assim, Lá vinha a anta com aquele pau enorme dela. Quero. Aí desconfiaram, descobriram as coisas e chamaram o marido dela. Contaram para ele, ele foi fazer o que ela fazia. Ele foi para o mato. Quando chegou lá, ele gritou, Lá veio a anta com aquele pau enorme dela. Quero. Ele cortou fora o pau da anta. Aí ele chegou em casa, pendurou o pau da anta assim em cima da porta. E ele disse para ela sentar lá para catar os piolhos dele. Aí ela sentou e aquele pau ficava pingando na cabeça dela. Aí ela disse, o que é isso que está pingando na minha cabeça? Ele disse, não é esse o pau que tu sentava, agora tu reclama que ele pinga? Tem uns que diz que ele matou a mulher. Deixa a onça no chão do palco. Tem outros que diz que ela teve um filho estranho, daquele negócio pingando na cabeça dela. Que ela ficou buchuda de um filho meio anta, meio gente, meio cobra. Que o menino foi lá e vingou a morte do pai dele. Quero. Retira o paneiro de sua cabeça. Deixa a bolsa na frente, vai até o paneiro e enche com sandálias.
Pega a saia e senta-se debaixo da escada, enrolando-a. Tu chegou aqui, né, Ticaro? Tu quer aprender a língua, não quer? Tu quer, né, Ticaro? Eu vou ensinar para tu. Tu quer saber como é que chama os coisos da mulher, não quer? Tu quer saber? Tu quer saber? É petico. Aí tu vai voltar para tua casa, vai falar assim: meu marido, nanere, cheira meu petico. Mas esse aí é os coisos da mulher, não é do homem, não. Tu quer saber os coisos do homem? Tu quer saber, né? Tu quer, né? É petimanga. Aí tu vai voltar para tua casa, tu vai dizer assim: meu marido, nanare, cheira meu petimanga. Mas isso é só os coisos, né? Os ovos, não. Tu quer saber os ovos? Tu quer, né? Tu quer? Tu quer saber? Deixa de ser safada, tia Caro! Levanta rapidamente. Singatsi, naneria petico pitimanga. Amata kitsu da hade, pendake. Namai ase ahane pagada. Nashima kitsuna. Fuya no vai. Tiaki, tsuke da pakeda kenta pade. Ah, shita que pone. Senta na rede. Puxinha. Yameta. Tá pai bem. Aqui na vai ser de. Pega o apito e sopra-o. Agora prende-o na frente de sua boca. Os deuses e irmãos, o Ahari e Xerreru, deram uma festa na casa deles. A casa estava toda perfumada. Todas as partes do corpo deles também. Todas.
Xerreru esperava com muita ansiedade pelos estrangeiros cheirosos. E o Ahari ficou com medo da honra da irmã. Ele pediu que ela ficasse pura e quieta até o final da festa. Xerreru, que não era dada a obedecer, por algum motivo resolveu fazer o que o irmão pediu. Ela viu os estrangeiros chegarem e não foi com eles. Enquanto isso, o Ahari passou a noite nos fundos da maloca, onde os encontros amorosos e a gargalhada acontecem. Quando Xerreru se deu conta da hipocrisia do irmão, subiu uma raiva muito grande. Deita na rede. Ela deitou numa rede cantando o desejo de fazer macacada por muitos dias. O Ahari não gostou, lançou um feitiço que mandou ela direto para a Ilha da Magia. Foi quando, sem querer, ele deu exatamente o que eu precisava. Pendura-se na escada de cabeça para baixo. Na Ilha da Magia, eu virei a mãe do macaco Guariba e passei a criar um perfume que virou o xixi do macaco. O xixi e o macaco se espalharam pelo mundo e todo mundo que sentia o cheiro do meu perfume se deitava comigo. Amigos, parentes, até mesmo meu irmão. É bom ter cuidado. Deita na rede. A loucura do xixi do macaco Guariba se espalhou pelo mundo. Quem sente o cheiro do meu perfume termina se deitando até com quem não quer. Chicaro, eu vou te contar uma história. Essa é verdade, viu? É verdade. Escuta, teve um tempo que tinha muita onça por aqui. Tinha, é verdade. Aí tinha uns caboclos bons que iam matar onça para ganhar dinheiro, que a pele da onça dava muito dinheiro naquele tempo. É verdade. Aí, quanto menor o buraco da bala, o estrago na pele, mais cara fica. E tinha um caboclo muito bom de bala. Tinha. Caçador de onça. Mas esse dia ele foi caçar sem bala. Ele botou foi um prego na ponta da espingarda. É verdade. É verdade. Aí ele saiu pro mato, foi atrás da onça. Chegou lá, ele avistou uma assim, mas ela não viu ele. Aí ele ficou escondido, mirou bem na pontinha do rabo dela, tudo em silêncio. E atirou. Pá! O prego prendeu a ponta do rabo da onça na árvore assim. Tum! É verdade.
É verdade. Aí a onça foi apavorada, que ela não tinha visto nada. Foi aquele fuzuê, ela tentando se soltar e o rabo preso, tentando se soltar, o rabo preso, até que ela conseguiu sair. Saiu só os ossos e a carne. É verdade. É verdade. Ficou aquela pele lá inteirinha, sem buraco de bala. Sabe o que o caboclo fez? Pegou a pele, vendeu na cidade, ganhou um dinheiro, foi-se embora, deixou de ser índio. É verdade, Ticaro. Agora é tua vez. Conta uma história. Conta uma piada. Tu não quer saber de que índio ri? Conta uma piada que eu vou rir. Sabe canasta se aqui até aldo não rechena sunapo. Levanta e fica agachada de costas para o público e começa a balançar uma maraca. Chai kamakuru. Kamakuru payane, bui kama, payane, bui kama. Ha, eh, 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 eh. Ha, eh, 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 eh. Chai pupu, chai pupu chuta. Pupu chuta nakani, nakani bui kama, nakani bui kama. Ha, eh, 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 eh. Ha, eh, 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 eh. Aqui, Pega o jacaré e um instrumento indígena. Agacha na rede e coloca o jacaré sobre suas costas. Um dia um homem foi caçar tatu num buraco. Ele entrou no buraco atrás do tatu, mas ele não encontrou o tatu. Ele encontrou foi o mapinguari ou o nabichon. Eu não sei, eu não vi, me contaram. Aí esse homem foi comido pelo bicho que estava lá, mas ele foi com o filho dele. E aí, quem saiu do buraco para falar com o filho dele não foi o índio, não. Aí já foi o nabichon ou o mapinguari. Eu não sei, eu não vi. Me contaram? Diz que ele estava igualzinho o índio. Aí o menino olhou, ele achou o pai dele meio vermelho, mas ele deixou, né? É que o bicho tinha um fígado na mão. Diz que era do tatu, mas não era do tatu, não.
era do índio que ele matou. Aí eles foram indo para casa levando o fígado, que não era do tatu, era do índio, mas o menino não sabia. E aí, quando chegou na casa do índio, a mulher recebeu ele. E aí ela viu aquele cara com a pele dele era vermelha, mas era tão parecido com o marido dela que ela deixou, né? Mas não era o marido dela, era o Nabichon, ou uma pinguari. Eu não sei, eu não vi, me contaram. Aí ela foi cozinhar o fígado. Ela cozinhou o fígado do marido dela que ela não sabia. Aí eles comeram o fígado do marido da mulher. E aí o Nabichon, ou uma pinguari, eu não sei, eu não vi, me contaram. Diz que ele gostou tanto que ele ria. Deitou na rede igualzinho o índio. E aí lá ele ficou se peidando. Era o peido do Nabichon ou de uma pinguari, eu não sei. Eu não vi. Me contaram. Aí ele riu tanto que ele não aguentou. Aí ele disse com o peido fedido que ela estava comendo, era o fígado do marido dela. Aí ele ria, era o fígado do teu marido, era o fígado do teu marido. Tira o jacaré das costas. E aí? Tu já viu mulher com raiva? A mulher esquentou o breu na panela. Levanta e anda lentamente. Bem quente. Esperou o Nabichon dormir. Ou uma pinguari, eu não sei, eu não vi, me contaram. Quando ele dormiu, ela pegou o breu e queimou os ovos dele. Pega outro instrumento e amarra em sua perna direita. Pega os canecos, pendura no seu pescoço e coloca 2 em suas mãos.
chegou atrasada. Ah, eu quero um pedaço de cu. Jogaram pra ela, caiu no pescoço. É por isso que a enguia tem um cu na garganta. Se não tivessem matado o Buito, ninguém tinha cu. Não. Todo mundo ia continuar cagando pela boca. Mesmo assim, tem gente que caga. Tem homem, tem mulher, tem ex-presidente e tem líder que vem pra COP30. Deixa os canecos e desamarra o instrumento de sua perna. Abaixa, pega mais um instrumento e prende-o em sua cabeça. Abaixa, pega mais um instrumento e prende-o em sua cabeça e coloca uma cobra sobre suas costas. Aos poucos, vai tirando as sandálias do paneiro e batendo-a no chão do palco. Anda lentamente agachada. Retira a cobra de suas costas e levanta-a para cima. Fim do espetáculo. Ok! Acabou!
Concepção, pesquisa, encenação, dramaturgia, atuação e confecção do figurino em multiartista, Andréa Flores. Laboratório de Vivência da Yara Souza, Visualidade Yara Souza, adereços da Andréa Flores, Yara Souza, iluminação da Andréa Flores e da Yara Souza, fotografia e operação de luz, Daniele Cascais. Cadê a Dani? Salva de palmas. E a consultoria cênica da grande querida Vlad Lima. Nesse momento, a gente abre um espaço para que vocês possam interagir com a nossa multiartista, né, fazer perguntas, colocar alguma opinião, algum comentário sobre o espetáculo, tá bom? Fiquem à vontade, que a nossa equipe de produção vai levar o microfone até você. Quer falar alguma coisa, André? Sempre muitas coisas, né? Mas deixa eu aproveitar que a gente está encerrando o festival essa noite, né? E aí, de imediato, agradecer a toda a produção do festival, o terceiro Festival Solos do Pará, todos os envolvidos, tem muita gente trabalhando por detrás, vocês sabem. Agradecer esse convite especial no momento incrível. Dani, estás vindo, né? Está aqui, pronto. Agradecer esse convite, agradecer também ao coletivo As Xoxós, mas em especial a Daniele Cascais, que veio nessa empreitada comigo durante essa semana para fazer toda a iluminação dos espetáculos, para aprontar por Santarém e para fazer o apoio técnico também. Então, muito grata por esses dias. Vamos conversar, né? Vamos lá? Um de cada vez. Professor Leandro. É só pedir para você dizer seu nome para a gente saber com quem você está falando, tá? Leandro Casula. André, obrigado pela noite agradável. E a pergunta clássica, né? Você deu um spoiler no domingo, né? Falando do espetáculo de hoje. Mas seria importante falar um pouco para nós do processo, né? De como foi concebido, a sua trajetória, né? Para chegar até ele. E parabenizar. É isso. Então, o figurino de Curupirá, na verdade, é recente. Eu comecei fazendo esse espetáculo sem entender que ele era um espetáculo fechado, pronto. Eu continuo entendendo assim. Ele vai se alterando, tem várias versões, e eu decido como ele vai ser constantemente na hora, no contato com as pessoas. Que histórias eu vou contar, existem outras histórias além dessas. Que bichos vêm à cena e coisas dessa natureza. E aí, no começo, a princípio, eu fazia o Curupirá sem roupa. Eu escolhia a nudez porque eu mesma eu necessitava de me desnudar de uma concepção de Amazônia, das concepções que eu não sabia sobre os povos indígenas, sobre comunidades tradicionais nessa região, e me despir também dessa colonialidade do meu riso, eu chamava assim, né? Dos meus processos de formação em comicidade, todos eles profundamente marcados por uma referência euro-norte-americana. Então, eu tive necessidade da nudez, e, em seguida, eu comecei a perceber que a nudez gerava uma outra leitura na plateia, como se eu tivesse me vestindo como uma pessoa indígena, né? E carregando consigo uma série de estereótipos que também estão nesse bom selvagem, né? Nessa imagem ali primitiva, atrasada, coisas dessa natureza, e que também remetem a um estado de nudez, a um estado de rito constante, que é muito comum nas concepções que a gente aprende ou desaprende, né, na formação de vida. Então, eu resolvi cobrir a nudez e, então, inventar para mim uma referência a um pertencimento étnico que eu desconheço. Inventar para mim um pertencimento, um modo de estar, um modo de vestir, que foi apagado da possibilidade do meu conhecimento na genealogia da minha família. O que acontece comigo, e talvez aconteça com alguns de vocês, com muitos de vocês, é que nós não sabemos as
matrizes, né, indígenas, mesmo nascidos e criados nessa região, porque existe um momento na nossa família em que se faz um silêncio. Esse silêncio é feito sobre a minha avó paterna. E ali no silêncio, provavelmente, estão as matrizes indígenas, sobre as quais a gente não fala. Eu digo que são genealogias queimadas. Então, a procura por esse figurino hoje remete à invenção de um pertencimento, de um modo de vestir que me foi negado, que me foi apagado. Mais ou menos isso. Você falou, desculpa, perdão por não falar no microfone. Você poderia juntar um pouco o debate, né, que parece que há um resultado da sua tese, né, de doutorado, né, fazer essa relação também academia com o palco, enfim, como que tu correlacionou isso, seria muito importante, interessante para nós também. Eu falei no dia da apresentação do Rala Palhaço, na conversa, eu contei para vocês que eu fiz uma grande mentira, né? Eu contei uma mentira e chamei o processo de pesquisa de doutorado, quando na verdade era uma urgência de vida. Eu precisava de uma desculpa para fazer um deslocamento que eu necessitava enquanto artista e como pessoa. Eu já vinha me dando conta de muitas genealogias queimadas e apagadas no meu processo de formação artística, no meu processo de formação como pessoa. E eu inventei que então eu faria um doutorado retirando o nariz vermelho em busca de comicidades de floresta, assim eu nomeava na época. Então, na verdade, isso se tornou um processo de descolonização do meu corpo cômico. Passei, então, por um período de residência artística junto ao grupo de teatro e floresta Vivarte, no Acre, que eu já tinha conhecido antes. É um grupo que tem relações com povos indígenas locais, e através deles eu conheci outros indígenas que me convidaram para conhecer as suas aldeias, seus espaços de vida, dentro e fora do contexto urbano. E aí eu retorno de lá, depois de 4 meses de idas e vindas de convivência, extremamente alimentada, alargada, me sentindo revirada, e entro então em sala de trabalho para o que se tornaria de fato a minha tese, porque nos processos de pesquisa em arte, nós brigamos por isso durante muito tempo no país, e hoje dentro da universidade é possível compreender um espetáculo como tese. Nós chamamos de teses poéticas, tem outros nomes também, mas no programa de pós-graduação em artes, por exemplo, da UFPA, aqui em Belém, onde eu sou professora, esse é um termo muito comum. Então, a tese poética, ela é o processo de criação, Curupirá é a minha tese, e o espetáculo é acompanhado de um memorial, de uma espécie de documento de processo que vai acompanhando as discussões, as descobertas e comunica isso no documento escrito e imagético, de formato livre. Então, Curupirá se tornou o meu processo de doutorado, mas muito mais do que isso, Curupirá realmente é a revirada de vida das minhas comicidades, dos meus processos identitários, das minhas ancestralidades. Tudo junto e misturado, porque era uma mentira mesmo o doutorado, né? É isso. Mais alguma pergunta? Um de cada vez. Não. Posso apontar? Queria que a Andrea falasse, né, ainda não necessariamente sobre o espetáculo, mas ela estava ministrando uma oficina ao longo desses dias também. E hoje teve a apresentação dos resultados, eu não consegui vir à tarde, mas queria que você falasse desse processo também, né, de como os nossos participantes conseguiram concluir esse processo que você conduziu. Eu só vi boas indicações, elogios ao teu trabalho. Parabéns. Que bom, que bom. Eu acho que eles estão aqui, né? Pelo menos a maioria. Eu estou enxergando os rostos por aí. Que legal. Então, eu hoje, inclusive, encerrei a oficina dizendo que como nasce um processo de criação, né? De que maneira, de onde a gente parte, como nasce um solo, como nasce um espetáculo teatral.
E aí eu dizia que ele nasce de uma paixão, né? De uma urgência, de uma paixão. A gente falou sobre isso insistentemente. Curupirá é uma urgência de vida, é uma paixão em cena, é um fogo que queima. E durante esses dias de oficina, eu dividi com eles, eles se propuseram a trocar comigo e a gente se alimentando nesse espaço de descobrir e alimentar paixões, né? Paixões que vão para a cena e que encerraram hoje em sala de trabalho aberta, junto a alguns convidados, partilhando então o que é uma célula, uma pequena demonstração, um começo de trabalho que a gente quer, deseja e anuncia que vão se tornar solos teatrais, né? Então, pequenos trechos de cena que vão crescer, e aí a gente já está anunciando que vão integrar os próximos festivais solos do Pará. Há quem diga que vem a partir do ano que vem já, né? Mas é isso, foram dias incríveis, uma troca muito intensa, com pessoas absolutamente disponíveis, se entregando, se jogando de cabeça, e o resultado também, além de muitas coisas, também são essas pequenas cenas curtas que hão de se tornar processos apaixonantes, né? Pegando fogo nos palcos de Santarém e fora. Muito bem. Eis que surge uma pergunta. Pode, claro. Primeiramente, meu nome é Muhambert, né? Parabéns pelo espetáculo. E o Leandro fez 2 questionamentos assim, bem interessantes, e aí a gente conseguiu uma total compreensão de algumas situações. Mas voltando para o espetáculo de novo aqui, achei interessante. Aí quando você fala das histórias que você escolhe, né, para contar, e a gente percebe o cenário todo montado, todos os elementos ali, tudo, e eu fiquei curioso nos 2 elementos, que tem a peneira e tem a outra lá que não foram contadas. Talvez você não quis contar, ou realmente é isso? Para essa cena, para esse momento, você escolheu alguns elementos, ou não tem, está apenas ali como um objeto cênico e não sei. Queria entender isso, tá? Eles são uma memória e uma provocação. Existem outras histórias. Todos eles, quando são acoplados no meu corpo, cada um deles me provoca um estado, um modo de estar e uma história a ser contada, né? Então, quando eu vou para a cena com Curupirá, diante das pessoas, da maneira como as coisas vão acontecendo, eu decido quais deles efetivamente vêm para o corpo e quais histórias vão para a cena. Alguns eu deixo pendurados, eles permanecem aí numa lembrança, numa indicação de que Curupirá é muito maior do que acontece aqui. Mas isso sobre o espetáculo, porque esses objetos, todos eles, são presentes de viagem ao longo desse período de residência artística. Também são encontros com pessoas importantes e fundamentais nesse processo. Quase todos eles vieram da aldeia Camicuã, do povo Pupingari, que está localizada no município de Boca do Acre, na fronteira do Acre com o Amazonas, e também do povo Runicuim, lá no Acre também, especialmente da cidade de Jordão. Então, também são memórias, também são modos de presentificar as pessoas, os encontros, as coisas que aconteceram entre nós no processo de criação. Tem alguns objetos que são daqui de Santarém, né? O jacaré, né? O jacaré e a onça. Isso, pelo menos o jacaré e a onça, mas tem outros objetos também. Se eu não me engano, tem mais 2, pelo menos. Tem um que não está aqui e aquele lá também veio daqui. Eles vieram para a cena também a partir das histórias que eu vivi, coisas que eu vivi no período de residência artística. E eu estive em Santarém há 9 anos atrás, participando da Mostra de Teatro Amador com o Rala Palhaço. Nesse momento eu conheci esses objetos, eu encontrei com eles, essas histórias estavam aqui e eles me ajudam a contar essas histórias também. Então, tem um aglomerado de memórias de viagem aqui, inclusive de Santarém no espetáculo. E me metendo aqui na tua
O que é muito interessante do Curupirá é que, como a Andrea já falou, tem muitas outras histórias e muitos outros objetos que não estão aqui hoje, né? E cada espetáculo, cada vez que ela apresenta, é muito especial, porque nem sempre essas histórias estão juntas. Às vezes, vêm as histórias que nunca vieram. Então, cada vez que você assiste, você pode assistir histórias completamente diferentes. Algumas se repetem bastante, né? Mas tem outras que eu só vi uma vez. Eu já vi o quê? Esse espetáculo bem umas 50 vezes, mas tem algumas que eu só vi uma vez, entende? Então é muito especial, sabe? Ele é um espetáculo muito sensível e que dá vontade de assistir para ficar descobrindo as outras, né? Acho que é isso. Boa noite, meu nome é Roque. Já fiz teatro há algum tempo, agora estou meio parado. Mas eu gosto muito desse trabalho ancestral, peças regionais, eu admiro muito. Inclusive, estamos satisfeitos de ter em vocês, tem várias outras peças, inclusive o Sapo Tarobequê, que eu não conhecia. Fiquei encantado com o trabalho do grupo lá de Manaus. E a curiosidade com relação à peça é a língua. Eu não sei se de repente foi falado na oficina, não participei. A língua que você fala no trabalho. A língua sempre gera curiosidade, né? Na verdade, é uma pesquisa de sonoridades que eu escutei ao longo desse período do processo de criação, né? Sonoridades convivendo, conversando, junto a uma série de povos indígenas, especialmente povos localizados nas proximidades do Acre. Mas aqui também tem algumas palavras, algumas expressões da língua do povo Pupingari, do povo Apurinã, que foi o povo com quem eu mais troquei quando estive em Camicuã, onde eu passei a maior parte do tempo, né, desse período. E eles gentilmente me ensinaram algumas coisas sobre a língua, porque tem um processo muito forte de apagamento, de perda da língua entre eles. Então, também um dispositivo de recuperação dessa língua. E eu chego na aldeia exatamente nesse momento e eles dividem comigo, eu aprendo um pouco enquanto eu estou lá. E algumas palavras também estão aqui, mas especialmente essa pesquisa de sonoridade, de modos de falar, de entonações, coisas dessa natureza. Eu acho que tem mais uma. Você tem duas? Tem duas ainda. Dá tempo? Boa noite, me chamo Eduardo. Acompanhei a professora durante a oficina, né? E queria parabenizar pelos dois espetáculos. Achei assim, foi um dos melhores que eu já vi na minha vida, porque eu a vejo como uma artista que tem uma assinatura a partir da sonoridade, né? Eu consigo identificar como uma assinatura do seu trabalho como atriz. Eu acho isso formidável, assim, muito maravilhoso mesmo e muito estimulante para quem se dispõe a fazer algo na cena. E de tantas as perguntas que já foram perguntadas, uma que eu estou tentando decifrar, e talvez seja só coisa da minha cabeça, por que a escada? Ela tem uma proposta que surge dentro da tese, pelo menos na minha cabeça louca, né? A escada é algo de metal que a gente vai encontrar geralmente na cidade. No interior a gente vai encontrar uma escada de madeira. Talvez seja o encontro onde a Andrea faz esse sentido que a cidade está aqui, é onde eu estava, e aí eu fui nesse encontro e tem essas histórias que eu fui colocando na escada, que também faz parte de mim. Aí eu queria saber a escada. Por que essa escada? Por que essa escada assim? Eu achei muito, muito interessante esse elemento em cima do palco e como as coisas se conversam com ela. Depois de um tempo, de um primeiro estranhamento, ela some. E ela passa assim, a fazer parte de tudo, por mais que, num primeiro momento, ela pareça deslocada, né? Uma rede numa escada, que não é uma escada comum, uma escada articulada. E por que uma escada? Por que uma escada de metal? A visualidade do Curupirá é assinada pela Yara Souza,
que é cenógrafa e iluminadora maravilhosa, professora também da Escola de Teatro e Dança lá da universidade. Eu queria que ela estivesse aqui, do meu lado, falar junto comigo, porque tem uma coisa que a gente tem no imaginário sobre a Amazônia, especialmente sobre essas florestas. Eu vou falar no plural e vou usar a palavra floresta, mesmo que ela seja contraditória para muitos espaços não urbanos, por assim dizer, né? A gente pensa que vai encontrar apenas o espaço natural, né? A gente acredita muito que vai encontrar aquilo que é palha, aquilo que é pena e outras coisas que têm, inclusive, uma cor, né, predominante. Mas a realidade é que há muito tempo, quanto mais adentro essas Amazônias estão, elas estão sendo atravessadas, invadidas, e também em um diálogo difícil e desigual, inclusive a presença massiva e importante dos movimentos de retomada dos indígenas urbanos. Inclusive, Santarém é um polo muito importante de reivindicação do povo tupinambá. Eu descobri recentemente, conhecendo lideranças locais, né? Então, falar em Amazônia, em floresta, é uma complexidade, é lidar com paradoxos, né? Paradoxos que a gente precisa compreender e aprender a conviver e a entender que não existe pureza, não existe um modo único de ser, de estar, não existe um único modo de vida. Existem trocas, diálogos desiguais, existe genocídio, existe invasão, existe uma guerra também sendo travada, floresta adentro, há muitos anos, desde que o Brasil é Brasil, né? Então, a presença da escada, esse paradoxo do ferro, do aço, né, do que talvez a gente não esperasse encontrar, na verdade faz muito sentido na paisagem da floresta que a real, né, não aquela que faz parte da nossa idealização. Olá, boa noite. Me chamo Rafael. Através das perguntas, né, que a minha pergunta já não é muito sobre a cena, mas sim sobre as suas vivências, que me deram gatilhos sobre o que você diria, qual seria um conselho sobre para aquelas pessoas que também têm a sua história apagada na família, sabe? Pelo menos na minha vivência, também eu tenho esse vão sobre os povos originários da minha bisavó, que ela tem memórias das vivências dela, só que por ela ter sido arrancada da família dela, ela simplesmente foi perdendo seus costumes. Você teria algo a aconselhar, a dizer aonde buscar ou como veio essa força de buscar sobre o seu conhecimento, sobre a sua família e sobre a sua vivência? Eu acho que mais do que eu tenho a dizer sobre isso, é muito importante que a gente escute as pessoas indígenas em retomada. Esse movimento ainda é muito controverso e pouco conhecido, pouco escutado no Brasil. Existe uma série de dificuldades para essa afirmação, mas entrando um pouco nas histórias, nos movimentos, nas organizações, a gente descobre histórias exatamente como as suas, ou talvez como as minhas, de pessoas que sabem que têm uma ancestralidade, que têm uma conexão, mas que perderam por causa do silenciamento, por conta do racismo, porque isso tem nome, né? O silêncio tem nome, se chama racismo. E é tão mais difícil ser indígena nesse país. Ser uma pessoa negra, por exemplo, é extremamente difícil. Uma pessoa parda é difícil. Mas ser uma pessoa indígena é ainda mais difícil. Há um silêncio e um medo também de se afirmar sobre isso, né? E esses movimentos trazem justamente esse tipo de história. Então, são pessoas que, em algum momento da sua vida, passam aí atrás de fontes. E muitas vezes a maioria das fontes é oral. É a conversa com os mais velhos, vasculhar as histórias de família silenciadas, e a partir disso encontrar uma conexão, nem que seja de você saber que ali está, ali o silêncio parou, você não tem mais informações, mas ali está, ou como outras pessoas conseguem identificar o pertencimento étnico, né?
e encontra seu povo, reencontra seu povo, como vem acontecendo com os Tupinambá aqui na região. Então, o conselho não é meu, na verdade, o conselho tem a ver com o meu contato com os movimentos de retomada. Vasculhe a sua história, converse com os mais velhos, né? Converse com os que vieram antes, fale sobre o silêncio deles. Existem algumas fontes documentais possíveis também de serem encontradas, e especialmente se aproxime de pessoas que também estão em processo de descoberta, porque essas pessoas que parecem muito distantes, os indígenas urbanos, podem ser seus colegas de infância, podem ser as pessoas, seus vizinhos, podem ser as pessoas que você não está acostumado a reconhecer nesse lugar e nem gosta de ouvir que pertence, tantas vezes, né? É difícil de escutar isso, mas os processos estão aí. E tem uma frase muito bonita de um cacique tupinambá, inclusive, que tem sido um norteador também para mim. Ele diz assim, que se cada pessoa encontrar o seu pertencimento, a sua ancestralidade indígena apagada, o barulho nesse país vai ser tão grande que os governos que tentam silenciar essa voz não vão dar conta. Enfim, é isso. Senhoras e senhores, Andréa Flores, a Dani, muito obrigado mais uma vez. Tem mais uma? Então vamos lá. Meu nome é Alessandra e meu celular caiu. A minha pergunta é em relação à sua percepção sobre a relação entre a sexualidade e a comicidade, no que você falou sobre essa comicidade que é amazônica. Porque eu percebi que, ao longo do espetáculo, o que mais causa o riso, o que mais leva ao riso, é o aspecto do sexo, do gênero ou da sexualidade, questões nesse sentido. E pensando na sexualidade que causa o riso por conta de ser tratada como algo vergonhoso, como algo engraçado. E aí, quando o Eduardo pergunta sobre a escada e você fala sobre essa entrada colonizadora, né, essa invasão, na verdade, e ela não é só material, ela também é simbólica, né, ela também é muito subjetiva. E um dos principais pontos de dominação vem a ser o corpo e a sexualidade. E aí, ao longo, né, da sua pesquisa, das performances, né, que você coloca no palco, eu queria ouvir um pouco de você sobre essa relação, né, específica entre a comicidade amazônica, né, que você traz, e a sexualidade, que é um elemento muito presente na minha percepção do espetáculo. Sim, é um elemento forte nas comicidades que passam a atravessar o meu corpo a partir das relações que eu faço com esses povos e com essas histórias, com essas comicidades. Me chama muita atenção nos meus processos de criação para Curupirá, quando eu encontro corpos libertos, quando eu encontro histórias que falam sobre corpos libertos, histórias que protestam sobre a desigualdade de gênero, por exemplo, sobre a repressão da mulher. Tem uma coisa incrível, mas isso é uma fala antropológica, não é uma fonte que bebe direto nos povos de onde vem essa história, né? Entre o Ahari e Xererua, dos irmãos, né? Da mulher macaco, lá, que espalha a urina do macaco guariba pelo mundo. Então tem uma antropóloga importante, a Joana Overen, que te diz que entre esses povos, nessas comunidades, essa história ela é usada para dizer que toda vez que um homem trata de forma desigual uma mulher, aí especificamente na relação entre homens e mulheres, seja na vida cotidiana, seja nas relações em âmbito sexual mais íntimo, toda vez que o trato desigual acontece um desequilíbrio em toda... A compreensão é que há um desequilíbrio em toda a comunidade. E, por isso, o desequilíbrio do comportamento dessa espécie de divindade, que é Xerreru, né? Que é criadora desse povo,
E aí ela expressa o comportamento de exagero, por assim dizer, porque ela está expressando o desequilíbrio que provoca esse tipo de desigualdade absolutamente condenada na comunidade, né? A história é usada para isso. Olha o que acontece, né? Olha a consequência do comportamento, da repressão, né? Do comportamento desigual. Então, isso reforça algumas coisas que há algum tempo vêm sendo ditas e vêm sendo pesquisadas. As estruturas que sustentam a morte, o genocídio, o etnocídio dos nossos povos originários são as mesmas estruturas que sustentam o machismo, o racismo, a homofobia, a LGBTQIAP+fobia, de uma maneira geral, que são estruturas, na verdade, que chegam nesse país junto com as naus portuguesas. Isso não significa dizer que os povos originários são povos absolutamente isentos de males, não é isso, né? Que tudo é lindo, que tudo vai muito bem, não se trata disso. Mas é reconhecer que os processos de violência e de repressão do corpo, especialmente relacionados à sexualidade, estão profundamente relacionados com a colonização, né? E com o extermínio desses povos. Então, eu entendo dessa maneira todas as vezes que escutei e quando trago à cena também as histórias especificamente centradas no domínio da sexualidade e, claro, no corpo da mulher, que me chama muita atenção, né? Muito bom, e antes da gente concluir, eu quero chamar aqui o idealizador e organizador deste evento, Helder Aguiar. Vamos saudá-lo. Queria deitar nessa rede um pouquinho. Ver se... Gente, eu quero agradecer primeiramente a todos aqui. Eu entrei no site hoje e aí eu coloquei no site assim: elabore um discurso de encerramento do terceiro Festival Solos do Pará. Aí deu um texto aqui bonito, eu vou ler para vocês. Posso ler? Boa noite, primeiramente. Chegamos ao fim de mais uma edição do Festival Solos do Pará. Foram dias intensos de encontros, trocas, descobertas e emoções. Dias em que artistas e público puderam se reconhecer e se fortalecer através da arte, reafirmando o teatro como espaço de resistência, memória e transformação social. O terceiro Festival Solos do Pará trouxe espetáculos que nos emocionaram, uma oficina que ampliou possibilidades, debates que provocaram reflexões e ações que alcançaram diferentes públicos, reafirmando o nosso compromisso com a democratização da cultura e a valorização da produção amazônica. Nada disso seria possível sem a dedicação da equipe de produção. E aqui eu destaco o trabalho desses lindos e grandes profissionais da produção cultural de Santarém, a Elisa, obrigado, Elisa, a Cláudia, ao Eduardo, obrigado, a Elisa, a Cláudia, o Eduardo, o Braz e ao meu filho, Júnior Aguiar, cadê ele? Está correndo por aí. E ao talento e a coragem, ao talento, a coragem e a generosidade dos artistas que por aqui, por esse palco, passaram, e ao apoio de grandes parceiros, que sem eles, com certeza, também esse evento não seria possível. E aqui eu destaco a Secretaria Municipal de Cultura, através da secretária Priscila Castro, que tem assim, nos recebido com muito respeito, muita honra, muita dignidade, ouvindo as nossas lamentações, as nossas dificuldades, e se propondo assim, a apoiar, ajudar, dentro da esfera da legalidade do que for necessário e possível. Também estendo aos meus agradecimentos à Prefeitura Municipal de Santarém, através do prefeito José Maria Tapajós, que tem dado carta branca e autonomia para a Priscila também fazer os eventos para a cidade, que estão assim, muito primorosos. Santarém, esse ano, está com eventos assim, memoráveis. E eu fico muito feliz com tudo isso.
A Inove Mídias, eu quero agradecer ao meu amigo Afonso. Obrigado, viu, Afonso? Olha para mim, Afonso. Beijo no seu coração. Te amo. O Afonso está com a gente desde a primeira edição e está dando um show de transmissão ao vivo. Já ouvi falar que está sendo transmitido em 4K. É, Afonso? Top, viu? Obrigado, Afonso. Quero agradecer também ao Caio. O Caio é o cara do áudio. É o cara que leva o áudio da transmissão assim perfeitamente. Obrigado, Caio. Muito obrigado, meu amigo. Quero agradecer ao Barrudada Tropical Hotel, através do Paulo, e dos parceiros institucionais, e aqui eu destaco a UFOPA, e também quero agradecer ao meu querido amigo Leandro Casula, que já transcendeu a parceria. Agora ele é co-realizador do evento, porque é um cara assim que... Casula, me ajuda, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Ele vai assim com muito carinho, muita dedicação, e vai lá e resolve. Obrigado, Leandro, de verdade. Quero também agradecer ao Bampará, que apresentou os 6 dias de festival, e também os patrocinadores, né? Banco da Amazônia, Governo Federal e Bampará, que, sobretudo também agradecer a presença de vocês, do público, que vocês são a razão maior da existência desse festival, acreditem. O que vivemos nesses dias não se encerram aqui. Cada espetáculo, oficina, cada gesto de afeto se transforma em memória e segue reverberando em nossas comunidades e territórios. O Solos do Pará é mais do que um festival, é um movimento que celebra a força do fazer artístico do norte do país. Agradecemos imensamente a todas e todos que caminharam conosco até aqui, e que essa edição seja apenas mais um capítulo de uma história que continuará sendo escrita com a mesma coragem e paixão pela arte. Até a próxima edição do Festival Solos do Pará, que já tem data confirmada, já tem data certa, de 1º a 6 de agosto do outro ano, tá? Tá, André? Vai logo se agendando. Tá. De 1º a 6 de agosto de 2026, a gente vai estar com a 4ª edição do Solos, e enquanto coordenador deste evento, eu declaro encerrada a 3ª edição do Festival Solos do Pará. Muito obrigado e gratidão. Muito bom. Viva o Festival Solos! O Bampará apresentou a 3ª edição do Festival Solos. Desculpa, porque tem uma voz que fala junto com o Helder, e aí quero dedicar Curupirá nessa noite a uma presença muito especial que tornou meus dias aqui em Santarém muito melhores do que podiam ser. É o meu filho, é o Ravi, que está aqui e que já fez Curupirá comigo na minha barriga com 4 meses de gestação. Então, para você, meu amor. Obrigada. Agora sim, o Bampará apresentou a 3ª edição do Festival Solos do Pará, idealizado pelo Grupo Olho d'Água. Este evento conta com o patrocínio do Bampará, do Banco da Amazônia, Governo Federal, o apoio cultural do Barrudada Tropical Hotel, Inove Mídias, Grupo Iurupari de Teatro, a Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura Municipal de Santarém, Cervejaria Tapajós e a parceria institucional da UFOPA. Nesse momento, a gente ainda está em transmissão ao vivo pelas redes sociais do Grupo Olho d'Água para todo o Brasil. Portanto, para você que esteve online, nossa gratidão pela presença. E para você também que esteve presente ao longo de todas essas noites, a nossa gratidão. Muito obrigado. Boa noite.